Mello, ex-ministro do Supremo Tribunal Federal, já sentou naquela cadeira por um bom tempo, vestiu essa toga e aqui está conosco para analisar isso. Olá, ministro, bom dia, seja bem-vindo mais uma vez ao nosso All News. Bom dia, Fabiola. Como é bom estar sob a sua coordenação. Eu imagino a satisfação do Josias, do Sakamoto e a minha agora, neste momento. Realmente teremos aí um novo integrante do Supremo e um novo integrante que tem uma bagagem extraordinária. Agora, que ele deixe a política fora do tribunal, passe realmente a ser juiz e atue com absoluta equidistância. Por isso mesmo, a cadeira é vitalícia. Mas não posso deixar de cumprimentar o Sakamoto e o Josias. O Sakamoto quanto ao vernáculo, ao encontro e não de encontro, que muita gente confunde, né? Os significados são diversos. E Josias quanto à vida democrática, o respeito às regras. Como é fácil respeitar regras e não viver aos solavancos, portanto, ter-se previsão do que pode ou não ocorrer. Já Mas chegou, é um prazer já chegou muito grande. filosofando. Eu queria muito saber a sua. Porque eu lembro da última entrevista, quando o senhor esteve aqui, o senhor falou que não achava que seria uma boa indicação de Flávio Dino. Eu lembro dessa nossa conversa aqui. Bom, Flávio Dino foi escolhido. E aí o senhor acaba de dizer que ele tem um currículo, ele tem uma experiência que não dá para negar. No entanto, há uma preocupação de ele levar a política para o Supremo Tribunal Federal. Ele, quando iniciou a sua explicação lá, ele mesmo já saiu falando isso, né? Que ele acha que esse não é um problema, porque tem vários políticos que já foram ao Supremo Tribunal Federal. Qual é o grande temor, ministro? O que o senhor acha que devemos esperar de Flávio Dino no Supremo Tribunal Federal? Vou explicar por que me pronunciei contra o retorno dele à magistratura. Porque no passado ele virou as costas à magistratura. Isso não é bom. Agora ele teve um verdadeiro prêmio de consolação por ter deixado a magistratura, já que ele chega ao órgão máximo do judiciário brasileiro. Agora, ele é um homem que tem boa formação. Tivemos outros ministros da Justiça que deixaram o ministério para serem integrantes do Supremo. Refiro-me, por exemplo, aos dois varões da República, Dr. Paulo Brossard e também o ministro Oscar Correia. Levo uma visão multifacetada, a visão do político e a visão de quem teve experiência, ele teve também no legislativo, no executivo, que ele some e perceba que ter a capa sobre os ombros é algo que gera uma responsabilidade maior. E um momento, por exemplo, para agradecer-se a indicação, antecede a colocação da capa sobre os ombros. Isso é que ele precisa perceber. Agora, que ele tem uma experiência de vida aos 55 anos, tem uma grande experiência de vida. Agora, ministro, a propósito dessa porta giratória aí da política para o judiciário e tal, ontem perguntaram ao Flávio Dino se ele contemplava a hipótese, ou provocaram durante a sabatina se ele contemplava a hipótese de retornar à política, né? Aí ele disse, respondendo acho que o Alessandro Vieira, que não imagina que terá saúde aos 75 anos para retornar à política. Não disse, não foi categórico, não, não voltarei. Mencionou a saúde. Depois a senadora Tereza Cristina indagou também a ele com que chapéu ele atuaria no Supremo, e ele responde a ela, disse, olha, não voltarei à política, não voltarei a envergar o chapéu de político. É o que creio, ele falou. Ele crê, mas não decidiu. É o que creio, fica
uma hipótese no ar, né? O senhor imagina, o senhor contempla essa hipótese de que o Flávio Dino eventualmente possa, como fez o Jobim, eventualmente se aposentar um pouco antes para voltar à política? Eu penso que sim. Logrando a aposentadoria, ele sair e se candidatar. E há quem diga que ele visará o cargo maior da República. E é bom ou ruim? Ou o senhor acha que é indiferente se isso vier a ocorrer? Não é bom que se vire as costas à cadeira na magistratura. Isso não é salutar. Eu, por exemplo, fiquei 42 anos em colegiado julgador e saí na 1ª hora, aos 31 anos já de Supremo, né, com o sentimento de dever cumprido. O que ele deve é perceber que ele agora tem uma missão sublime, e deve atuar com pureza d'alma. Agora ele. Ministro, bom dia, Sakamoto aqui. Deixa eu fazer um breve parênteses, né? Porque não é exatamente sobre o Dino, mas é uma coisa que aconteceu durante a sabatina. O filho do ministro Jair, do ex-presidente Jair Bolsonaro, né, durante a sabatina do ministro Flávio Dino, o senador Flávio Bolsonaro, ele revelou, ele nunca tinha dito isso, que o pai dele tinha pensado em indicá-lo para ministro da Suprema Corte. Como é que o senhor vê essa declaração? Olha, eu fui indicado para o Supremo por um primo. Ele é meu primo, lastimavelmente, eu não sou primo dele, porque ele nasceu depois de mim, né? Infelizmente. Né? Fui indicado por ele, Estamos falando do Fernando Collor, né, ministro? Fernando Fernando Collor. Collor Agora, de Mello. quando eu cheguei ao Supremo, eu já tinha 3 anos de Ministério Público, 3 anos de Tribunal Regional do Trabalho e 8 anos do Tribunal Superior ao Trabalho. E o respaldo em si da Justiça do Trabalho. Tanto que surgiram 2 vagas e o presidente Collor perguntou ao STJ quem seria candidato a uma delas e ao Supremo. O STJ respondeu que todos os ministros seriam candidatos. E aí foi escolhido o ministro Carlos Veloso, tomou posse no mesmo dia que eu tomei, 13 de junho de 1990. E quando ele indagou a Justiça do Trabalho, o Tribunal Superior do Trabalho informou: olha, o nosso candidato continua aquele preterido no governo José Sarney, ou seja, o Marco Aurélio. E cheguei, então, como primeiro egresso da Justiça do Trabalho, levando a sensibilidade que se angaria na judicatura do trabalho, cheguei ao Supremo. Isso é que precisa ser percebido. Como eu falei, ser juiz é uma missão excepcional. Você julga conflitos de interesse e substitui de forma coercitiva a vontade das partes. E que ele homenageie também, para pararmos com essa história de termos 11 Supremos, que ele homenageie o colegiado. Essa Agora, só pergunta do para insistir nesse Sakamoto, né? ponto, ministro. O senhor acha normal um pai indicar o filho? Quer dizer, o senhor é presidente da República. Tá, o seu caso, o senhor fala, ele era meu primo, eu que não era primo dele. É uma relação, isso foi muito já questionado, o senhor já explicou isso várias vezes, mas é uma distância um pouco maior. Agora a gente está falando do filho. O senhor acha normal, por exemplo, o presidente da República indicar o filho dele para ser um ministro do Supremo Tribunal Federal? Não esbarra aí no nepotismo, de certa maneira? Não, e afora isso, né, Fabíola, se me permite, há o fato de que o Flávio Bolsonaro é mais cliente do Supremo do que candidato a ministro, né? Recorreu ao Supremo para matar provas lá de episódio da rachadinha, quer dizer, parece meio desconexa essa intenção do Bolsonaro, não acha, ministro? Não, não é normal. E também se presume que aquele que seja escolhido pelo presidente da República para a sabatina no Senado, já que o ato de nomeação é um ato complexo, né, tenha uma bagagem ampla. E, no caso, o Flávio Bolsonaro, ainda bem que ele reconheceu que estimaria continuar na política e não abraçar a magistratura, muito embora bacharel em direito e, eu acredito, também advogado, com inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil. Agora, que foge à normalidade, que foge
ao caráter republicano indicar o próprio filho para uma cadeira dessa envergadura, como é a cadeira no Supremo, foge. Eu penso que Flávio Bolsonaro lançou isso como um arrobo de retórica, não sei, querendo potencializar em si o próprio perfil junto aos colegas. Agora, devemos cumprimentar os senadores na inquisição, no bom sentido, né? Pela elegância que tiveram na condução dos trabalhos, honrando, portanto, o Senado da República. Ô, ministro, eu quero voltar até na sua primeira resposta, que eu queria entender um pouco mais, né? Porque não é sempre que a gente tem a honra de entrevistar alguém que já vestiu essa toga. E que tem uma cor igual para todos os ministros. Esse foi também um tema colocado pelo Flávio Dino ontem, na sabatina, justamente nesse ponto de política. Sua primeira análise em relação a Flávio Dino foi falando que o senhor espera que ele deixe a política do lado de fora. E ele disse que vai fazer isso, né? Que a toga é da mesma cor para todos. No entanto, ele é alvo de ataques nesse momento pelos oposicionistas, falando agora tem um comunista no Supremo Tribunal Federal. O que eu queria lhe perguntar é possível deixar a política de lado, deixar as suas ideologias de lado? O senhor que foi ministro por tanto tempo, como é que é você vestir essa toga, deixando de lado a política? Acha que vai ser possível Flávio Dino fazer isso, ministro? Fabiola, eu fui ao lançamento de um livro aqui em Brasília, do Fernando Mitre, e encontrei o Ricondo. E ele, então, me presenteou com um livrinho que é O Tribunal, né? E disse, olha, ministro, o senhor vai se surpreender com os bastidores do Supremo que ele escancara nesse livrinho. E eu realmente fiquei surpreso. Surpreso por quê? Porque haveria uma integração demasiada, considerado integrante do Supremo e o Executivo. Ou seja, ele escancara que a política está realmente no âmbito do Supremo, não a política institucional como convém, mas a política em termos de ligação, não só com o executivo, como também com o executivo. Isso não é sadio, isso não é salutar, e gera uma certa promiscuidade que é ruim para quem implementa a arte de julgar. Mas o que o senhor, Olha, mas o só senhor para não me respondeu. entender, Ele não me respondeu, Josias. Deixa ele me responder aí. O senhor acha que é possível o Flávio Dino deixar a política de lado? O senhor acha que vai conseguir? É preciso que ele deixe a política de lado. Eu espero que ele contribua para o fortalecimento do colegiado e contribua também para uma certa cerimônia no campo da interligação ou integração judiciário-executivo, judiciário-legislativo, que ele perceba a envergadura da cadeira. Ele não poderá ser, no Supremo, um político como até aqui foi. Agora, ministro, o senhor falava que considera admissível a política institucional, né? Eu queria que o senhor tentasse explicar a diferença entre a política aceitável no Supremo e aquela que é inaceitável. A própria indicação do Flávio Dino, ela foi apadrinhada, por assim dizer, por dois ministros do Supremo, Gilmar Mendes, Alexandre de Moraes. Eles participaram da articulação que resultou na indicação do Flávio Dino, né? Houve uma reação do Supremo dias atrás, quando o Senado aprovou aquela emenda constitucional que limita as decisões monocráticas da Corte. O que é política institucional, a seu juízo, aceitável, e o que é a política que envenena a atividade do tribunal? Que não cabe à política governamental, ou seja, a política que é versada no executivo e no legislativo. A institucional é a política no sentido de tornar prevalecente a ordem jurídica e, principalmente, a Constituição. Isso é que é muito importante ser percebido por todos aqueles que compõem as 11 cadeiras de maior relevo da República,
já que o Supremo julga atos do Congresso, das duas casas do Parlamento, e julga atos também do Executivo. Ou seja, o peso da capa é muito grande e ela precisa ser honrada para engrandecimento da instituição. A política a ser implementada é a institucional, é do ofício de julgar, ou seja, a política judicante. Ministro, além da escolha do Flávio Dino para ocupar a vaga de Rosa Weber, o Senado também ratificou a indicação de Lula, né, para a Procuradoria-Geral da República, né, no lugar de Augusto Aras, o procurador Paulo Gonet. Mais do que uma avaliação do Gonet em si, eu queria que o senhor fizesse uma análise do contexto, porque a gente teve dois mandatos de Augusto Aras, né? O Augusto Aras, ele, por um lado, ele é até bem avaliado dentro da instituição Ministério Público, né? Ele fez teve coisas que ele fez internamente para o Ministério Público que agradou a categoria. Por outro lado, ele é muito criticado dentro do país porque ele se absteve da função dele, uma das funções mais importantes que é denunciar o presidente da República, né? Durante 4 anos houve muitos casos, pandemia, tanta coisa que se colocou, e ele se absteve de denunciar o presidente da República, foi bastante criticado por conta disso. Como é que o senhor avalia a instituição Procuradoria-Geral da República que Paulo Gonet deve assumir, dado esse contexto do que foi nos últimos 4 anos? O senhor acha que ele tem espaço para ser mais. Ele vai ficar, por exemplo, a cargo da denúncia do próprio Jair Bolsonaro, muito provavelmente, né, nessa questão toda dos atos golpistas. Como é que o senhor analisa a PGR que o Gonet deve assumir? Olha, ele estará cumprindo um mandato de 2 anos, podendo ser destituído por iniciativa do presidente e aprovação da maioria absoluta dos integrantes do Senado. E nesses 2 anos, ele precisa perceber que está no final de carreira e desvinculado do presidente que o escolheu para ser procurador-geral da República. Lidei com Paulo Gonet no Tribunal Superior Eleitoral e o conheço há bastante tempo, inclusive da Universidade, da UNB. É um grande valor, sem dúvida alguma. É um homem compenetrado e sempre visou no Tribunal Superior Eleitoral e também como procurador da República, ultimamente subprocurador, que é o cargo máximo da carreira, né? Sempre visou a prevalência em si do direito e sempre atuou com uma equidistância. Que ele continue atuando dessa forma e cumprindo o dever, ele não pode ter receio de desagradar quem quer que seja. Ministro, um dos pontos mencionados na sabatina do Gonet foi o inquérito das fake news. Perguntaram a ele como ele pretende se posicionar em relação a esse inquérito. Ele disse: eu não sei o que está acontecendo ali e não me caberia buscar informações antes de ser confirmado pelo Senado, nomeado procurador-geral, né? Me lembro que quando esse inquérito foi aberto, lá em 2019, Dias Toffoli abriu a revelia da Procuradoria, sem sorteio, indicou como relator o Alexandre de Moraes. O senhor foi a única voz que se levantou em plenário contra esse ato de ofício do Dias Toffoli. Isso era um inquérito inicialmente para investigar ataques ao Supremo. Graças ao Bolsonaro e ao bolsonarismo, isso virou uma trincheira de defesa da democracia e hoje é preciso que as anormalidades sejam contidas e o que se anormalizou precisa voltar à normalidade. Como é que o senhor enxerga hoje este inquérito e como acha que a Procuradoria deveria reagir a ele? Olha, é um inquérito que já está durando, creio, 5 anos, em tramitação 5 anos. E lembro-me muito bem que eu estava numa recepção na casa do ministro Luiz Roberto Barroso, quando chegou o ministro Dias Toffoli e me falou: olha, Marco Aurélio, eu baixei uma portaria instaurando o inquérito e designei como relator o ministro Alexandre de Moraes.
Sei que você não vai concordar. Isso não concordo mesmo. E digo mais: se você me designasse relator, eu não aceitaria essa relatoria. Por quê? Não aceitaria porque nós precisamos observar o princípio democrático da distribuição, em primeiro lugar. E segundo, quem instaura inquérito? Quem instaura é a autoridade policial. E tem-se no Supremo a instauração por provocação da autoridade policial, por provocação do titular de uma futura ação penal que tem titularidade exclusiva, que é o Ministério Público. Nesse inquérito da mentira, das fake news, né, da ofensa aos integrantes do Supremo, a Procuradora-Geral da República, Raquel Elias Ferreira, que foi minha assessora, foi minha aluna na UNB e é uma pessoa adorável, e eu espero que ela chegue ao Superior Tribunal de Justiça, ela se manifestou pelo arquivamento e simplesmente desconheceram aí a fala do Ministério Público, do titular de uma ação penal. Será que o Supremo virá ele próprio a propor uma ação penal como desdobramento desse inquérito? Eu não acredito que ele chegue a esse ponto. Mas, a meu ver, não foi bom. Não foi bom para o Supremo e não foi bom também, não está sendo bom para o próprio ministro Alexandre de Moraes. Agora é realmente um inquérito do fim do mundo, porque nele cabe tudo. Agora mesmo nós temos cidadãos comuns sendo envolvidos, estão envolvidos em inquérito no Supremo, cidadãos que têm como juiz natural o juiz de primeira instância, com possibilidade de recurso para se rever uma decisão proferida. Mas o Supremo, que é órgão de cúpula, entendeu que cabe a ele julgar esses cidadãos comuns e houve até uma tentativa de julgar-se na sessão virtual, quando a defesa então pulou e disse: não, na sessão virtual não, a ação penal não se julga na sessão virtual. E agora parece que estão buscando a alteração do regimento interno para deslocar para as turmas o julgamento das ações penais. Isso não é bom. O Supremo é órgão de cúpula e, portanto, deve dar o exemplo seguindo a organicidade, a organização em si do direito. De erro na sua análise, então, pelo que o senhor está falando aí, isso vai ficar marcado na história, né? Ô ministro, aproveitando, só uma última questão, ainda falando sobre a sabatina de Flávio Dino e a expectativa sobre a atuação dele no Supremo Tribunal Federal, muitas das perguntas que foram feitas ali para ele é se ele teria isenção para julgar, por exemplo, Bolsonaro, o ex-presidente, né? E aí ele até respondeu: eu não sou inimigo pessoal de ninguém, eu não sou inimigo de Bolsonaro. O senhor acha que ele é isento para julgar Bolsonaro? O problema da suspeição é de foro íntimo. Ou há um impedimento, conforme a legislação que disciplina a matéria, ou aquele que não se sinta à vontade deve deixar o processo. Isso é muito importante para o juiz. Agora, a partir do momento em que ele resolva realmente integrar o colegiado em um julgamento, que o faça com equidistância. É o que nós esperamos dele, sob pena até mesmo do currículo dele vir a ficar manchado. Ministro Agora, à Marco. luz da legislação, ministro, só para insistir nesse ponto, para ficar claro, Fabio, à luz da legislação, um juiz deve se considerar suspeito se a estrela do réu, o protagonista, ou a estrela do processo, for amigo íntimo ou inimigo figadal, né? Inimigo capital, é o que diz a lei. Nessas circunstâncias, Flávio Dino teve embate com o Bolsonaro, o bolsonarismo. O senhor acha que a defesa do Bolsonaro pode arguir a suspeição, caso o ministro não o faça, não se considere suspeito? Pode articular. Eu, por exemplo, se fosse ele,
não participaria do julgamento do ex-presidente Bolsonaro. Eu não participei do julgamento daquele que me indicou, que foi o Fernando Collor. E não participei não que estivesse impedido, não participei porque ninguém compreenderia um voto meu. A favor, eu estaria agradecendo com a capa. Contra o ex-presidente Fernando Collor, estaria sendo mais realista do que o próprio rei. Ou seja, se ele quer realmente, aos 55 anos, ter um bom perfil como julgador, ele não deve participar desse julgamento. Isso eu falo como cidadão e falo também como ex-juiz com uma larga experiência no ofício. Tá aí. Ministro, muito obrigada pela sua entrevista ao vivo aqui pra gente no UOL. Um bom trabalho e até uma próxima. É muito bom interagir com vocês, interagir com a inteligência. E sob a sua coordenação, você daria uma bela coordenadora do próprio Supremo. Não, não tenho. Não tenho. Nossa O saber candidata aqui, jurídico. viu, ministro? É nossa candidata, ministra. O Lula tem que enxergar isso. Não, Aliás, o ex-presidente Lula, a meu ver, cometeu um ato falho, porque nós temos 11 cadeiras e apenas 2 cadeiras eram ocupadas por mulheres, quando o equilíbrio decorre do somatório de forças distintas. Saiu a ministra Rosa Weber, grande juíza, também originária da Justiça do Trabalho, e ao invés de indicar uma mulher, e teríamos no cenário acadêmico várias candidatas, ele indicou um homem. Mas paciência, ele sabe, como presidente da República, o que faz e prestará contas à história. aí. Obrigada, ministro. Muito boa aqui a sua participação. Até uma próxima oportunidade. Uma satisfação enorme. Obrigado. Agora, 11h06, tá aí. Ele falou que foi um ato falho de Lula de não ter indicado